Jerusalém não caiu apenas militarmente. Ela caiu espiritualmente na mente do povo. O templo foi saqueado, os utensílios sagrados foram levados e, junto com eles, parecia que a própria presença de Deus tinha sido capturada. Imagine crescer acreditando que sua nação era protegida pelo Altíssimo e, de repente, ver soldados estrangeiros atravessando seus muros, incendiando suas casas e levando seus jovens mais promissores acorrentados para uma terra pagã. Daniel não começou sua história na cova dos leões. Ele começou vendo sua identidade nacional ser esmagada. Ele começou assistindo o impossível acontecer. A pergunta que ecoava não era política, era espiritual. Se Deus é soberano, como ele permitiu isso? E é exatamente aqui que tudo começa. Porque quando Deus permite a queda de algo que parecia inabalável, Ele está preparando o surgimento de algo ainda mais profundo. A história de Daniel não é sobre sobreviver à Babilônia. O povo acreditava que o templo era intocável, que a cidade santa era invencível. Mas em 2º livro dos Reis, capítulo 24, vemos algo desconcertante. O texto afirma que o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Não foi apenas a força da Babilônia, foi permissão divina. Isso muda tudo. Quando Deus permite a derrota, Ele não está ausente. Ele está agindo em um nível que ainda não conseguimos compreender. Para muitos, aquilo era o fim da promessa. Para Daniel era o início de um chamado invisível. Imagine ser um jovem e ver seu mundo desmoronar. Nenhuma explicação imediata, nenhum livramento sobrenatural, nenhuma intervenção visível. Apenas silêncio e destruição. A fé de Daniel não nasceu na vitória. Ela foi forjada no colapso. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A Babilônia não capturou Deus. Deus estava conduzindo a história, mesmo dentro da derrota aparente. A soberania divina não foi interrompida pela invasão. Ela estava por trás dela. Se Deus ainda governa quando tudo cai, então a queda não é o fim, é reposicionamento. Mas por que alguns jovens foram escolhidos entre tantos? O que fazia Daniel ser diferente no meio do caos? A próxima parte revela um detalhe que muda completamente a forma como entendemos o cativeiro. A invasão não levou apenas prisioneiros comuns, ela levou os melhores. Jovens sem defeito físico, inteligentes, aptos para aprender, com potencial para servir no palácio. A Babilônia não queria apenas escravos, queria mentes brilhantes, queria moldar líderes, queria transformar futuros influenciadores em defensores do império. Perceba a estratégia. Quando um sistema deseja se perpetuar, ele investe nos talentosos. Ele educa, promove, recompensa e redefine. Daniel não foi escolhido por fraqueza, foi escolhido por capacidade. Isso revela algo profundo. Seu potencial pode atrair tanto o propósito de Deus, quanto o interesse do sistema ao seu redor. A batalha pelo futuro sempre começa com quem carrega a possibilidade. Daniel foi arrancado de sua terra não por acaso, mas porque havia algo nele que chamava a atenção. Inteligência, postura, disciplina. A Babilônia viu valor. O céu já tinha visto propósito. E aqui está a atenção silenciosa. Quando o ambiente muda drasticamente, muitos ajustam suas convicções para sobreviver. Afinal, agora ele estava cercado por luxo, conhecimento avançado, novas oportunidades. A tentação não era apenas medo, era ascensão. Quantas pessoas começam firmes, mas quando recebem acesso ao palácio, negociam princípios para garantir permanência? A pressão não era somente externa, era interna. Crescer ou permanecer fiel. Adaptar-se ou preservar essência. Daniel estava entrando em um sistema que prometia prestígio, mas todo sistema cobra algo em troca. E a pergunta que começa a se formar é inevitável. Até onde você vai para manter suas convicções quando o sucesso depende da sua adaptação? Porque a próxima fase não envolvia correntes, envolvia reprogramação. Ao chegar à Babilônia, Daniel não entrou apenas em um novo território. Ele entrou em um ambiente projetado para observar, avaliar e controlar. O palácio não era apenas um centro de poder. Era um laboratório de formação ideológica. Cada aula, cada conversa,
Cada refeição fazia parte de um processo silencioso de monitoramento. Nada ali era neutro. Os jovens hebreus foram inseridos em um programa intensivo de 3 anos. Nova língua, nova literatura, novos deuses apresentados como referência cultural superior. A intenção não era destruir pela força, mas dissolver pela influência. Quando você controla o que alguém aprende, você começa a moldar o que ele acredita. Daniel estava longe de casa, longe de líderes espirituais, longe do templo. Sem supervisão religiosa direta, sem pressão familiar. Apenas ele, sua consciência e um império atento aos seus movimentos. Esse é o verdadeiro teste da fé. Quem você é quando ninguém da sua antiga realidade está por perto para lembrar você de quem deve ser. A vigilância da Babilônia era externa, mas a maior vigilância precisava ser interna. Ele sabia que estava sendo observado pelo sistema, mas escolheu viver como alguém que era observado por Deus. E isso muda completamente a postura, porque quando você entende quem realmente te vê, você não negocia seus valores para agradar quem apenas te avalia. A pressão aumentava a cada dia. A reprogramação avançava lentamente. O próximo passo do império parecia pequeno, quase irrelevante, mas era exatamente ali que a linha invisível seria traçada. Para um judeu, Deus estava associado ao templo, aos sacrifícios, à cidade santa. Jerusalém era mais do que capital política, era o centro espiritual do mundo conhecido. Quando o templo foi saqueado, não foi apenas um edifício que caiu, foi a referência visível da presença divina. Agora, Daniel estava em uma terra onde o nome do Senhor não era exaltado, onde os altares eram dedicados a outros deuses, onde a cultura celebrava aquilo que sua fé condenava. A pergunta silenciosa era inevitável. Deus ainda está aqui? O exílio produz essa sensação. Quando o ambiente muda drasticamente, parece que a presença também mudou. Mas existe algo poderoso acontecendo nos bastidores. Deus nunca esteve limitado a paredes de pedra. Ele não foi capturado junto com os utensílios sagrados. Daniel precisava descobrir isso na prática, sem templo, sem sacerdote, sem sacrifício. Apenas memória, convicção e oração. A fé que dependia de estrutura, agora precisava sobreviver sem apoio externo. Isso transforma a tradição em decisão pessoal. Talvez o maior perigo não fosse estar longe de Jerusalém, mas acreditar que Deus só agia em Jerusalém. E é aqui que a fé amadurece. Quando você entende que a presença de Deus não depende do ambiente favorável, você deixa de ser refém do cenário. A Babilônia podia controlar o território, mas não podia controlar a comunhão. O exílio não era ausência divina, era expansão invisível. E no meio dessa expansão, Daniel precisava aprender a viver em um lugar que não era seu, contribuindo sem se misturar completamente. Como servir em um sistema sem se tornar parte dele por dentro? Daniel começou a crescer dentro do sistema. Reconhecimento, influência, acesso ao rei. Ele aprendeu a língua, dominou o conhecimento da Babilônia, destacou-se entre os sábios. Exteriormente, parecia totalmente integrado. Interiormente, permanecia separado. Esse é um dos pontos mais difíceis da vida espiritual. Contribuir sem absorver, servir sem se corromper, prosperar sem se apegar. Muitos fracassam não na escassez, mas na abundância. Quando a Babilônia começa a recompensar, o coração começa a relaxar. O perigo não está apenas na perseguição, está no conforto. Daniel trabalhou para o império, mas sua lealdade não estava no império. Ele entendia que sua posição era funcional, não existencial. Ele ocupava um cargo, mas não entregava sua identidade. Quantas pessoas começam dizendo que estão apenas passando por um ambiente, mas aos poucos deixam que o ambiente passe a definir quem elas são. O sistema não precisa que você declare lealdade publicamente. Ele precisa apenas que você se sinta parte dele. Daniel prosperou sem pertencer. Ele influenciou sem se fundir. Ele cresceu sem permitir que o crescimento redefinisse suas convicções. Esse equilíbrio exige consciência constante.
Porque quando você começa a confundir sucesso com propósito, a linha se torna perigosa. E enquanto Daniel aprendia a viver nesse limite delicado, algo mais profundo estava se formando dentro dele. Ele não estava apenas administrando tarefas. Ele estava aprendendo a discernir pessoas, e isso seria crucial no próximo momento decisivo. Daniel não se tornou indispensável apenas porque interpretava visões. Ele se tornou indispensável porque compreendia o coração de quem governava. Antes de decifrar símbolos, ele discernia o estado emocional do rei. Nabucodonosor tinha tudo, menos paz. Autoridade absoluta, exércitos imensos, riqueza incomparável. Ainda assim, acordava perturbado, inseguro, ameaçado por algo que não conseguia controlar. O sonho era apenas a superfície. O verdadeiro problema era o medo de perder o que havia construído. Daniel percebeu isso. Quando entrou diante do rei em Daniel capítulo 2, ele não demonstrou arrogância espiritual nem ansiedade política. Ele falou com firmeza, mas também com respeito. Ele sabia que estava diante do homem mais poderoso da época, mas também sabia que todo poder humano é limitado. Esse equilíbrio é raro. Muitos se intimidam diante da autoridade. Outros se tornam confrontadores imprudentes. Daniel não fez nem uma coisa nem outra. Ele entendeu que o trono de Babilônia era temporário. Quem entende a natureza transitória do poder humano não se curva por medo, nem se exalta por proximidade. Daniel lia o ambiente, percebia a fragilidade por trás da coroa, identificava o vazio por trás da grandiosidade, e isso lhe dava uma autoridade diferente. Ele não falava apenas como intérprete, falava como alguém consciente de que acima do rei existia um reino maior. E quando você começa a enxergar o poder dessa forma, algo muda dentro de você. Você deixa de buscar aprovação e passa a agir com convicção. Mas existe um risco escondido quando você começa a ser reconhecido por essa clareza. O sucesso abre portas, e portas abertas testam o coração. Depois de interpretar sonhos e aconselhar reis, Daniel deixou de ser apenas mais um exilado. Ele passou a ocupar posições estratégicas, respeitado, promovido, consultado. A influência que começou como teste agora se tornava constante. E é aqui que muitos caem, porque a perseguição fortalece a fé, mas a promoção pode anestesiar. Quando portas se abrem e reconhecimento se torna frequente, o coração começa a acreditar que merece o lugar onde está. O perigo não é subir, o perigo é esquecer quem sustenta você lá em cima. Daniel precisava administrar algo mais sutil que a ameaça externa, a autossuficiência. Cada vitória pública trazia a tentação silenciosa de depender da própria habilidade. Afinal, ele era inteligente, disciplinado, estratégico. Seria fácil atribuir o sucesso à competência pessoal. Mas em Daniel capítulo 2, ele deixa claro diante do rei que a interpretação não vem dele, vem de Deus. Ele transfere a glória antes que o orgulho tenha chance de se instalar. Isso não é detalhe. Isso é proteção espiritual. O sucesso não destrói de imediato. Ele corrói lentamente quando a gratidão é substituída por merecimento. Daniel permaneceu lúcido porque nunca confundiu posição com identidade. Ele entendia algo profundo. Influência é ferramenta, não destino. E quanto mais ele crescia, mais visível se tornava. E quanto mais visível, mais observado. E onde há destaque constante, surge algo inevitável. A inveja começa a se mover nos bastidores. Impérios mudam. Governantes caem. Estratégias políticas se reinventam. Mas Daniel permaneceu. Ele atravessou o reinado de Nabucodonosor, viu Belsazar assumir, presenciou a transição para o domínio medo-persa sob Dário. Sistemas mudaram, mas seu nome continuou relevante. Isso não acontece por acaso. Muitos constroem reputação ligada a uma liderança específica. Quando o governante cai, a influência desmorona junto. Daniel não estava preso a uma administração. Ele estava firmado em princípios. Integridade consistente cria confiança que ultrapassa partidos, culturas e fases históricas. Quando Dário organizou o novo governo,
Daniel foi novamente destacado entre os administradores. Não por carisma momentâneo, mas por histórico sólido. Ele tinha décadas de coerência, décadas sem escândalo, décadas sem negociações ocultas. Esse tipo de estabilidade incomoda, porque quando alguém mantém padrão elevado por muito tempo, ele se torna referência inevitável. E referência desperta comparação. Comparação desperta ressentimento. Daniel não precisou se promover. Sua trajetória falava por ele. E quanto mais ele se tornava estável, mais os outros buscavam uma falha. Mas havia um problema para seus opositores. Não encontravam erro administrativo, não encontravam corrupção, não encontravam incoerência. Então, decidiram procurar no único lugar onde ele jamais cederia: na sua fé. E quando a oposição percebe que não pode destruir sua competência, ela tenta criminalizar sua convicção. Os adversários de Daniel sabiam que não poderiam derrubá-lo por incompetência. Então, arquitetaram algo mais sofisticado: transformar sua fidelidade em crime. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto em que, por 30 dias, qualquer pessoa que fizesse petição a outro deus ou homem além do rei seria lançada na cova dos leões, conforme Daniel capítulo 6. A armadilha era perfeita. Não atacava sua função pública, atacava sua devoção privada. Daniel poderia ter orado em silêncio, poderia ter fechado as janelas, poderia ter esperado 30 dias. Era apenas um mês. Mas integridade não negocia prazo. O texto afirma que ele, sabendo do decreto, entrou em sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou como costumava fazer. Nenhum discurso inflamado, nenhuma manifestação pública, apenas continuidade. Isso é maturidade espiritual. Ele não reagiu com revolta, reagiu com constância. Quando um sistema exige que você silencie sua fé para preservar sua posição, a decisão revela onde está sua lealdade real. Daniel não desafiou o rei por rebeldia. Ele permaneceu fiel por convicção. E há algo profundamente impactante aqui. Ele não orou para ser livrado do decreto. Ele orou porque era quem ele era. A oração não era estratégia de emergência, era estilo de vida. A consequência veio rapidamente: acusação formal, julgamento inevitável, sentença executada. Mas a cova dos leões não era o fim da história. Era o palco onde a fidelidade silenciosa se tornaria testemunho público. Daniel foi lançado na cova ao pôr do sol. A pedra foi colocada na entrada, selada com o anel do rei. A decisão estava fora de suas mãos. Não havia mais argumentos, não havia mais defesa. Apenas escuridão, cheiro de morte e o som de feras ao redor. A Bíblia declara em Daniel capítulo 6, verso 18, que o rei passou a noite em jejum, perturbado. Observe o contraste. O homem mais poderoso do império estava inquieto no palácio. O prisioneiro fiel estava na cova. A fé verdadeira não elimina a noite. Ela sustenta você dentro dela. Imagine as horas passando. Nenhuma intervenção visível imediata. Nenhuma luz rasgando o céu. Apenas o silêncio. É nesse silêncio que muitos duvidam. Não porque Deus falhou, mas porque ele não respondeu no tempo que esperavam. Daniel não tinha garantia de livramento. Ele tinha convicção de fidelidade. A presença de Deus na cova não foi anunciada com espetáculo. Foi manifestada com proteção. Um anjo fechou a boca dos leões. A ameaça continuava ali, mas neutralizada. Há momentos em que Deus não remove o ambiente perigoso. Ele restringe o que poderia destruir você. Quando a manhã chegou, a pergunta ecoou do lado de fora: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus podido livrar-te? Daniel respondeu vivo, lúcido, intacto. A fidelidade privada agora se tornava testemunho público. Mas o impacto daquela noite não ficou restrito à sobrevivência de um homem. Ela abalou a estrutura espiritual do império. A sobrevivência de Daniel não foi apenas um milagre pessoal, foi um evento político e espiritual. Ao amanhecer diante de todo o império, ficou claro que a lei dos homens havia encontrado um limite. O decreto que tentou silenciar a fé agora servia como prova da soberania de Deus.
Dário não teve como ignorar o que viu. Ele havia assinado a sentença. Ele conhecia a força dos leões. Ele sabia que não havia manipulação possível. A preservação de Daniel expôs algo maior que o poder imperial. Em Daniel capítulo 6, verso 26 a 27, o próprio rei proclama que todos deveriam temer o Deus de Daniel, reconhecendo que ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O testemunho que começou em silêncio dentro de um quarto de oração agora ecoava em nível nacional. Perceba a dinâmica. A fidelidade individual gerou impacto coletivo. Daniel não fez campanha, não organizou movimento, não buscou visibilidade. Ele apenas manteve coerência. E essa coerência confrontou estruturas inteiras. Muitas vezes queremos transformar ambientes com discursos, mas subestimamos o poder de uma vida íntegra sob pressão. Quando alguém permanece firme diante de ameaça real, o sistema percebe que está diante de algo que não pode controlar. Mas mesmo depois da cova, a jornada de Daniel não terminou. A experiência com reis e decretos era apenas parte da missão. Algo ainda mais profundo estava reservado para ele. Agora, não se tratava de interpretar sonhos de outros. Era sobre receber revelações que atravessariam gerações. Depois da cova, Daniel não se tornou apenas um sobrevivente respeitado. Ele se tornou um receptor de revelações que atravessariam séculos. Agora, não eram reis pagãos tendo sonhos. Era o próprio Deus entregando visões diretamente a ele. E o conteúdo dessas visões não era confortável. Em Daniel capítulo 7, ele vê 4 grandes animais surgindo do mar, representando impérios sucessivos, potências que se levantariam, dominariam e cairiam. Em Daniel capítulo 8, a revelação se torna ainda mais específica, apontando conflitos futuros com precisão impressionante. Perceba a ironia poderosa. Um homem arrancado de sua nação recebe a visão da história das nações. Isso muda completamente a perspectiva. Daniel não estava apenas vivendo dentro de um império. Ele estava enxergando além dele. Enquanto governantes acreditavam que seu domínio era definitivo, Daniel sabia que todos eram temporários, mas as visões não traziam apenas informação. Elas traziam peso emocional. O texto mostra que ele ficou angustiado, perturbado, fisicamente abalado. Revelação não é entretenimento espiritual, é responsabilidade. Quando você entende que Deus governa a linha do tempo, você deixa de se desesperar com o presente. Impérios parecem absolutos quando vistos de dentro, mas quando vistos do alto, são apenas capítulos. Daniel aprendeu algo que poucos conseguem compreender. A história não está fora de controle. Ela está sob autoridade divina. E se Deus governa impérios, então a fidelidade de um homem no exílio nunca foi insignificante. Mas ainda havia uma revelação mais profunda, algo que tocaria diretamente o futuro do seu próprio povo. Já idoso, Daniel começa a fazer algo que revela a profundidade de seu caráter. Ele estuda as Escrituras. Em Daniel, capítulo 9, ele compreende pelos escritos do profeta Jeremias que o tempo do exílio estava se aproximando do fim. Em vez de celebrar antecipadamente, ele se coloca em jejum, oração e arrependimento. Ele não ora apenas por si. Ele confessa os pecados da nação como se fossem seus. Isso é liderança espiritual madura. Não transfere culpa, assume responsabilidade. É nesse contexto de humilhação que uma das profecias mais impactantes da Bíblia é revelada. As 70 semanas, um cronograma que aponta para restauração, juízo e redenção. Um anúncio que atravessa o tempo e alcança o Messias. O que impressiona não é apenas a precisão profética, é o cenário. Um homem no exílio recebe a revelação de que a história não caminha para o caos, mas para um propósito redentor. Enquanto impérios acreditam controlar o futuro, Deus revela que existe um plano maior em andamento. Daniel aprende que o sofrimento do presente está inserido em uma linha do tempo soberana. Nada é aleatório. Nada está fora de cálculo divino. E quando você entende que existe um relógio espiritual em movimento, você deixa de viver guiado pelo medo. Mas ainda havia uma última revelação. Algo que fecharia sua jornada com um impacto definitivo,
sobre gerações futuras. Nos capítulos finais do livro, Daniel recebe revelações que expõem algo ainda mais profundo do que impérios visíveis, guerras espirituais invisíveis. Em Daniel capítulo 10, ele jejua por 3 semanas, buscando entendimento. A resposta demora, não por ausência divina, mas porque há batalha nos bastidores. Um mensageiro celestial revela que houve resistência no mundo espiritual antes que a resposta chegasse. Isso muda completamente a percepção da realidade. Nem todo silêncio é negação. Às vezes, é confronto invisível. Daniel, já avançado em idade, presencia uma revelação detalhada sobre conflitos futuros entre reinos, alianças, traições e opressões descritas em Daniel, capítulo 11. A história é apresentada antes de acontecer. Isso não é especulação, é soberania. Mas é em Daniel capítulo 12 que a revelação atinge seu ponto máximo. Pela primeira vez, aparece de forma clara a promessa da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Aqui está o clímax da jornada. Um jovem arrancado de sua terra termina sua vida sabendo que a história não termina na morte, nem no exílio, nem na opressão. Existe um desfecho eterno. A mensagem final a Daniel não é sobre estratégia política, é pessoal. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e te levantarás para receber a tua herança. O homem que viveu longe de casa recebe a promessa de herança eterna. A Babilônia passou, reis passaram, decretos passaram, mas a fidelidade permaneceu. E essa é a grande verdade que ecoa através dos séculos. Quem permanece fiel em meio ao exílio participa de um reino que jamais será abalado. Daniel não terminou sua história com aplausos públicos, nem com monumentos em sua honra. Ele terminou com algo muito maior, um legado espiritual inabalável. Desde o momento em que decidiu não se contaminar até a promessa de que se levantaria para receber sua herança, sua vida foi marcada por uma linha contínua de fidelidade. Ele foi jovem em meio à pressão cultural. Foi adulto em meio à responsabilidade política. Foi idoso em meio a revelações cósmicas. Em todas as fases, manteve coerência. Esse é o ponto central da sua história. Daniel nos ensina que integridade não é reação emocional, é decisão estruturada. Que oração não é recurso emergencial, é fundamento diário. Que influência não é sinal de pertencimento ao sistema, mas oportunidade de representar um reino superior. Ele viveu em Babilônia sem se tornar babilônico, serviu reis sem idolatrá-los, prosperou sem se corromper, sofreu ameaças sem negociar convicções, recebeu visões sem se exaltar. A pergunta que fica não é apenas o que Daniel fez. É o que você fará quando sua fidelidade custar algo real, porque todos enfrentam sua própria Babilônia, todos recebem propostas de adaptação, todos passam por noites de silêncio, mas nem todos escolhem permanecer. Daniel escolheu, e por isso sua história não é apenas passado, é modelo. A Babilônia pode mudar de nome, os impérios podem se reinventar, as pressões podem assumir novas formas, mas a necessidade de caráter permanece a mesma. Viva de forma que, quando os sistemas passarem, sua fé continue de pé.